Hoje é dia de bate-papo quadrinístico. Meu nome é João, seja muito bem-vindo ao Eu Leio Gibi. Um tempo atrás eu gravei um vídeo falando do problema de espaço que o colecionador, no caso, acaba enfrentando. E isso é resultado do que? De nós comprarmos quadrinhos e a gente vai colecionando, vai juntando, vai guardando, e à medida com que essa coleção vai crescendo, vai ocupando mais e mais espaço, e a gente vai precisando arrumar espaço dentro de casa para poder acomodar a coleção. Queira ou não, a gente acaba desenvolvendo, uma vez que somos colecionadores, um certo tipo de relacionamento com a coleção. Ou seja, a gente desenvolve apego, a gente desenvolve um tipo de paixão por aquilo que a gente tem. E esse apego faz, obviamente, que muitas vezes nós não queiramos nos desfazer de determinados materiais, mesmo sendo eles de uma qualidade inferior. E qualidade inferior não é o formato de publicação, mas sim a qualidade da história. Mas de um tempo para cá eu tenho pensado muito a respeito dessas coisas, desse apego, dessa relação com os quadrinhos e bem como do espaço que eles ocupam dentro da casa da gente e obviamente, né, já que moram com a gente, também dentro da vida da gente. E nesse caso eu tive pensando sobre algumas questões de limitação de coleção. Limitação no sentido de delimitar, né, dar vamos dizer assim, um espaço específico e não permitir que esse espaço específico se amplie. Mas João, pois é. Bom, vamos por partes. Como nós sabemos, não é muito difícil a gente juntar em um monte de gibi. Basta o tempo passar e aquela caixinha, como eu comentei em vídeo anterior, aquela caixinha acaba virando uma estante, depois 2 estantes, 3 estantes e por aí adiante. Algumas pessoas conseguem separar um cômodo inteiro dentro de casa só para guardar os quadrinhos. E aí chega um momento que esse cômodo fica cheio. O que a pessoa faz? Ele começa a arrumar espaço, seja na sala, seja num corredor, seja num outro canto da casa para agregar, colocar mais quadrinhos. Por quê? Porque ele precisa de mais espaço e poucas vezes ele passa um pente fino na coleção para retirar materiais que de repente ele não se interessa mais. E essa é a grande questão. Eu tenho pensado sobre isso e tenho ouvido algumas opiniões e não só isso, assistido alguns vídeos. Eu me lembro de um onde o Philip Powell, do lado do Dystopia Cast, disse que ele não ia comprar mais estantes. Nesse caso, o que ele está fazendo, ele está delimitando espaço. Ou seja, se eu não vou mais comprar estantes, eu não posso ter mais quadrinhos do que eu consigo acumular nelas, porque onde que eu vou pôr, né? E essa é a questão. Eu, por exemplo, comprei uma estante nova, ela ainda não chegou, vai chegar em breve. Quando chegar, eu vou fazer um vídeo atualizado da coleção e tudo mais, mas eu tenho pensado sobre isso, sobre essa questão de limitar, ou seja, 3 estantes, 4 estantes, sabe? Mas por quê? Justamente para que nós aprendamos a ser o mais seletivo possível realmente. Nós falamos muito desse negócio de ser seletivo, mas no fundo, muitas vezes nós não somos. Nós compramos aquilo que nós temos vontade, nós nos interessamos por determinados materiais, acabamos comprando e acabamos guardando. E muitas vezes a gente sequer gostou tanto do gibi, um gibi que talvez a gente nunca mais vai ler na vida, mas a gente não se desfaz dele de jeito nenhum. E ele está ocupando um espaço que pode ser dado a um gibi realmente interessante, um gibi que você realmente queira, um gibi que realmente você tenha, digamos assim, aquele apego real por ele, pela importância daquela história e por aquele carinho que tu cria por aquele gibi que você sabe que é acima da média. E essa é a questão, delimitar espaço dentro da nossa coleção, e é uma coisa que eu tenho pensado realmente em fazer, e eu estou aqui pensando em no máximo 4 estantes dessa de aço para a minha coleção, justamente para que à medida com que ela vai enchendo, eu saiba ir tirando dela aquilo que eu sei que não é tão interessante assim manter na minha coleção. Ah, mas por quê? Porque a gente, na verdade, queridos, a gente não precisa ficar criando mais e mais espaço. Aí eu tenho um cômodo em casa, aí o sujeito tem lá, sei lá, 20 mil gibi. Aí ele cata e começa a colocar no meio do corredor. Depois do corredor ele põe lá na sala. E aí você vai andando pela casa do cara, ele tem uma coleção gigantesca e ele desenvolve uma certa relação com aquela coleção. Só que se ele fosse passar um pente fino de uma forma assim
bem racional daquilo que realmente é bom dentro daquela coleção, muito desse gibi seria tirado e talvez algumas estantes seriam desocupadas. Por quê? Porque é muito material. E esse apego que nós criamos muitas vezes nubla o nosso sentido. Por exemplo, eu compro todas as sagas da Marvel, tá? E entre elas tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto, mas está lá guardado porque como critério de coleção eu acabo guardando, eu acabo comprando todas essas sagas e guardando na minha coleção. Tem lá, por exemplo, o Eixo. O Eixo é ruim que dói, mas está lá, né? Tá lá. Mas está lá por quê? Por causa desse critério que eu criei. Então muitas vezes eu fico olhando a minha coleção. Esses dias, um tempo atrás, eu doei para a biblioteca aqui da cidade uma coisa de uns 150 quadrinhos. Esses dias atrás eu tirei uns 20 e dei para uma pessoa de presente. Por quê? Porque eram quadrinhos que eu sabia de coleções que eu sabia que eu não ia dar mais continuidade e que consequentemente, mesmo sabendo que eles eram bons, eu sabia que eu não ia continuar lendo aqueles quadrinhos. Então eu resolvi me desfazer deles. Então a gente precisa, talvez, começar a criar esses critérios dentro da nossa prateleira, sabe? Ou seja, então eu vou comprar menos gibi. Não é uma questão de comprar menos gibi, é uma questão de você comprar o gibi, de você ler o gibi e você falar assim, esse aqui eu gostei e vai ficar por aqui por enquanto. Esse daqui eu não gostei e na hora que eu tiver que passar um pente fino eu vou me desfazer dele. Esse aqui é bem mais ou menos, está ali naquele meio do caminho. Provavelmente é outro que eu vou dar um jeito nele no futuro. Para quê? Justamente para que a nossa coleção ela vá assumindo aquela característica que nós dizemos que queremos. Ou seja, ter dentro dela o maior número possível de quadrinhos que sejam aquilo que nós chamamos de essenciais para a nossa coleção e não para a opinião do outro, né? Vocês sabem que eu não gosto muito das pessoas falando, esse é essencial, mas é aquilo que você entende que é essencial, né? Para quê? Para você falar assim, esse daqui eu não me desfaço, esse eu não me desfaço, esse eu não me desfaço. Por quê? Porque esse apego que você tem com esse quadrinho, aquilo que ele tem para você como elemento relacional, bem como elemento de consulta, ele está ali na sua coleção com um propósito e não apenas algo para você guardar dentro de casa, mas existe um porquê daquilo ali, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a aprender, não só a ser seletivo na compra, mas também sermos um pouco mais criteriosos naquilo que nós queremos manter na nossa coleção, justamente para que nós aprendamos a delimitar espaço dentro de casa. Ou seja, eu vou ter espaço para 4 estantes, eu não vou inventar mais espaço, então isso quer dizer que todas as vezes que essas 4 estantes estiverem cheias, eu vou passar um pente fino rigoroso e vou abrir espaço nelas para outros quadrinhos que precisam ser armazenados nelas, e eu vou me desfazer desses porque esses não são de tanta importância para mim dentro da coleção, no sentido de eu precisar mantê-los, até porque você sabe que determinados quadrinhos que você tem na sua coleção, você nunca mais vai ler eles de novo. E se você nunca mais vai ler eles de novo, a pergunta é, será que eles são tão essenciais assim? Então, fica aí essa questão para a gente pensar e conversar também nos comentários. Você já delimitou espaço? Tá? Ou seja, essa parede pronto, X metro quadrado e pronto, é esse cômodo e pronto, são X estantes e pronto, e eu vou começar a passar um pente fino com mais critério dentro de casa, na coleção, justamente para ter na minha coleção quadrinhos que são realmente essenciais a partir do meu olhar, sabe? Mas para quê? Para a gente não ter apenas um montão de quadrinho, mas ter uma coleção bacana, uma coleção que a gente se relaciona de uma forma bacana com ela e também saber ter esse senso crítico, né, do que realmente é muito bom, do que é excelente e do que é razoável, né, e para que eu vou manter uma coisa na minha coleção que sequer nem eu mesmo gosto, né? Então fica aí essa questão, né? Delimitar espaço, isso é uma coisa que eu estou querendo fazer e é uma coisa que eu acho que a gente precisa começar a desenvolver, né? Até porque criar espaço não é uma questão tão simples assim, né? E se ela está grande demais, na hora de arrumar, está na hora talvez da gente falar assim, você fica, você não, justamente para que fique na estante da gente aquilo que a gente realmente gosta, né? E nós sermos assim colecionadores o mais
saudáveis possíveis nesse sentido, para a gente bater o olho e cada quadrinho que a gente reler, a gente falar assim, eu sei porque você está aqui, porque você realmente é um quadrinho bom demais da conta. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Conversemos um pouco sobre esse assunto aí nos comentários. E me diga aí, você já aprendeu a delimitar espaço na sua coleção? Não aprendeu? Tem dificuldade com isso? Como é que você lida com essas questões? E vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês sempre é muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Fui!